Os primeiros colaboradores da sua startup. Você, empreendedor, seja bem-vindo para o seu Lauton Benatti falando. Ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Vai chegar o dia que você vai precisar de colaboradores, obviamente, né? A questão do crescimento, isso é normal. É um caminho praticamente inevitável que vai de fato acontecer na vida do empreendedor. E aí você já imaginou, né? Já iniciou o empreendimento. Você provavelmente já percebeu que aconteceu um negócio na sua agenda, não foi? Ela ficou inevitavelmente abarrotada, certo? Você está com um monte de atividades, está lotado de coisa para fazer, está sendo cobrado de todos os lados. Você tem que bater o escanteio e cabecear, ou seja, aquela questão toda que é típica do empreendedor que está atolado de coisa para fazer e você provavelmente já está percebendo isso, né? Então é isso mesmo. Empreender significa dedicar tempo e esforço, muitas vezes além da conta nos primeiros momentos, essa é a ideia, né? Você não está só, é importante entender que isso acontece com todos os empreendedores em algum momento, tá? Saiba disso, né? Então, mais ainda, né? É esperado, porque com o desenvolvimento do negócio vai surgir a necessidade de apoio através do que a gente chama então dos recursos humanos, certo? Tem diversos recursos que a empresa vai precisar, a sua startup vai precisar, os recursos humanos também vão aparecer. Provavelmente você deve estar carrega. Se você já tem startup, né, você já deve estar carregado de coisas para fazer. Se você ainda não tem startup, você está vivenciando, está montando, você está vivenciando aquele momento de planejamento, está com algumas questões ainda, consegue gerenciar. Se você ainda não começou o empreendimento, deve estar pensando, cuidado, não pense assim, eu me viro sozinho, não vai funcionar. E o inverso também, contrato todo mundo para fazer, também não funciona desse jeito. Não adianta a gente lidar com coisas que são óbvias, tá? É importante que a gente entenda que os recursos humanos, eles estão aí para fazer tudo o que precisa ser feito, certo? Mas da maneira equilibrada. E esse momento, ele requer uma atenção especial, porque ele tem diversos cuidados que tem que ser tomados. Primeiro, né, saber contratar, entender como delegar tarefas, né, entender o impacto da cultura da empresa, porque vai ter um monte de gente aparecendo, você tem o seu jeitão de fazer as coisas, eu vou conversar com vocês agora sobre a questão da cultura empresarial, né, a cultura organizacional, como é que as pessoas influenciam o seu negócio, né? Então esses são os aspectos que podem de fato, assim, literalmente tirar o sono aí do empreendedor, né? Então essas questões todas elas precisam ser cuidadosamente pensadas para evitar que você acabe agregando gente na sua startup, na sua empresa, no seu projeto, no seu empreendimento, e depois isso, ao invés de ser algo que facilite, que contribua, que cresça, faz com que seja um problema adicional, tá? Então a gente tem que tratar com isso. Então hoje a gente vai conversar sobre como agregar talento na sua startup, considerar o melhor momento, as melhores formas de atrair pessoas, alternativas de remuneração, aquelas famosas promessas de crescimento, principalmente no começo da empresa, que ainda tem muita coisa para acontecer. Como conduzir as questões da cultura organizacional, né, com esses novos colaboradores. Então aqui é empreendedor, papo reto, quem conhece junto com quem está trabalhando aqui, direto da tela do computador. E é para isso que eu peço para que você se inscreva no nosso canal, acompanhe esse conteúdo, já dê o seu like já nesse conteúdo, já que é importante aí para valorizar esse material. Vamos direto ao assunto? Então na tela do meu computador aqui, para a gente acompanhar o que nós vamos trabalhar aqui. Todas essas questões. Então, primeiro, necessidade de recursos humanos, vamos entender quando é que se faz necessário, para que você não contrate gente no momento que não precisa, o que não pode, e também, né, deixe passar por demais e aí você perde perde o bonde, né, perde o embalo do crescimento. Como é que a gente consegue agregar esses talentos? Como é que a gente faz o processo de recrutamento e seleção, principalmente no momento que você ainda está em desenvolvimento, não tem estrutura. Cuidado para não cair nas pegadinhas aí de gente que não conhece, gente que não é empreendedor, gente que só sabe falar, gente que já trabalhou numa grande empresa, está acostumado que o salário dos colaboradores não é ele que paga, né? Certo? Já estou falando direto no verbo, ok? Gostou, certo? Essa é a ideia. Tem gente que fala assim, contrata tudo mais, né? Não é você que está pagando, né? Você trabalhou o tempo todo numa grande empresa, quem pagava o salário era a grande empresa, não era você que assumiu o risco, na verdade. Então agora a gente vai aprender como é que funciona, porque aqui quem está assumindo o risco é você. Então aqui a gente vai ter que entender essa questão toda, pensar na remuneração. Tem um momento interessante aí que envolve esses dois itens, que é o crescimento e o caos organizado. Existe um caos nesse momento aí na atração da startup e tem forte correlação com a cultura organizacional. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Até porque a cultura organizacional a gente tem que ficar muito atento, porque senão ela pode
transformar a sua empresa, e lembre-se que a cultura está muito próxima do que você acredita. E pode ser que você destrua a sua empresa, a cultura da sua empresa, porque não fez o crescimento adequado, direcionado, e é para isso que a gente tem que conversar, ok? Então vamos lá, então, junto com a tela aqui do computador, aqui, para que a gente possa seguir. Então, quando é que se percebe a necessidade de recursos humanos na sua startup? Né? Então, tem um momento, lógico, que você vai perceber, e aqui o primeiro passo, até meio que óbvio, né? Você vai saber, porque sua agenda vai ficar abarrotada, você vai estar tomada de coisa para fazer, você vai se sentir pressionado o tempo todo, vai estar com um monte de coisa para fazer, não vai conseguir mais gerenciar as coisas, provavelmente vai começar a atropelar processos, atuações, né? E aqui a coisa pode perder um pouquinho o controle, principalmente no primeiro momento. Você vai se sentir extremamente cansado. E aqui aqui não é autoajuda, né? Vamos deixar claro. Ainda que é interessante que você, empreendedor, vocês se ajudem sempre, né? Então, na medida do possível, meu papel também é motivador, mas aqui é processo, é fluxo, né? E a grande questão é que a sua agenda abarrotada vai fazer com que, inevitavelmente, você, em determinado momento, você fique cansado, né? Não adianta. Não importa se tem 20 anos ou 70 anos. Você só tem um pouquinho mais de gás, um pouquinho mais de fôlego, mas no final das contas, não adianta. Inevitavelmente, a ideia da necessidade de recursos humanos vai aparecer quando você tiver já numa situação que não consegue mais gerenciar as coisas mais simples possíveis. E aqui começa a vir uma ordem sequencial de coisas, tá? As primeiras funções, elas tendem a ser operacionais. O que significa isso? As primeiras pessoas que você vai contratar na sua startup provavelmente serão pessoas mais ou menos naquela situação. Ó, eu tenho essas tarefas operacionais e eu vou delegar para essas pessoas tarefas que na sua cabeça, por um primeiro momento, fala assim, são aquelas chamadas tarefas simples que você não tem tanta preocupação em delegar para os demais. Lógico, fique atento. De simples não tem nada, tá? Nunca tem nada de simples na empresa. Mas de qualquer forma, eu tô te entendendo, né? Que no final das contas você tá abarrotado de coisa. Então, ó, puxa vida, eu preciso direcionar mais, voltar a pensar no planejamento, porque é assim que funciona. Você começa sempre com estratégia, né? Antes da empresa. Aí você abre seu CNPJ, faz as primeiras operações, começa a atuar. Você já está fazendo a questão gerencial, daqui a pouquinho você está operacionalmente ligando, desligando, carregando caixa, sabe, limpando coisas, fazendo entrega, né, fazendo tudo que precisa fazer uma pequena empresa. A startup é a mesma coisa, você vai estar acessando o sistema, fazendo linha de programação, fazendo isso, fazendo aquilo, você vai estar sobrecarregado de atividades operacionais. E a estratégia, ela inevitavelmente, quando ela precisa de mais tempo e de calma, você vai relevar. Você vai deixar de lado num primeiro momento, você vai perceber. Esse momento é importante, que esse é o momento que mostra que está na hora de você colocar gente para trabalhar junto do seu time. Então, inevitavelmente, as primeiras funções tendem a ser operacionais. Por quê? Porque libera a sua parte da função operacional, a atividade, a tarefa operacional, você pode se voltar para as atividades estratégicas, ok? Isso é normal e você pode ficar tranquilo. Então pode acontecer na sua startup que a primeira pessoa suporte a clientes, suporte técnico, a pessoa que vai fazer cadastro de produtos na plataforma, um colaborador, uma colaboradora que vai te ajudar a fazer lista de preços, vai fazer contato com clientes, né? Então, mas não estou nem dizendo o contato principal, estou dizendo aquele contato inicial, né? De envio de orçamento, né? Então essas coisas mais cotidianas que precisam ser feitas, não pode demorar muito, porque se demora muito depois tem problema. Às vezes é uma edição, quando tem coisas de vídeo, né, de imagem, de repente se o startup tem essa questão, se a sua startup, por exemplo, é startup de uma plataforma educacional, tem que carregar os recursos educacionais lá, vídeos, textos, né, então os conteúdos educacionais. Se a sua startup, por exemplo, é uma startup financeira, uma fintech, você tem aí um monte de análise de crédito, né, então você vai ter que carregar lá as propostas de crédito, de avaliação, ou seja, tem um conjunto aí de atividades operacionais, mas principalmente suporte ao cliente, suporte técnico, isso vai demandar bastante das startups no primeiro momento. Então você já sabe que as primeiras funções tendem a ser operacionais. Na sequência,
você tem um pouco mais de maturidade, você já está já com a sua startup um pouco mais estruturada, você já tem gente já trabalhando para você, as próximas funções elas são gerenciais. O que vem a ser essas funções gerenciais? As funções operacionais já estão atendidas e você que está fazendo agora está gerenciando, tá cuidando das questões estratégicas do pensamento, você está gerenciando as pessoas. Então você também começa a ficar sobrecarregado, ou seja, um conjunto de recursos humanos, de colaboradores que entram para te desafogar num primeiro momento, que é o que acontece com as funções operacionais, eles passam a fazer as funções operacionais, mas alguém precisa gerenciar o resultado do trabalho, a orientação do trabalho, as dúvidas, às vezes consertar coisas que são feitas incorretas, inevitavelmente, faz parte da natureza humana, isso é normal, tudo mais, né? O treinamento dessas pessoas, enfim, então, a própria questão gerencial. Então, a função futura depois, a tarefa futura que vai aparecer é que você começa a ficar sobrecarregado de funções gerenciais. Você se pega num determinado momento tendo que cuidar da galera o tempo todo. Né? Então você volta a ficar afogado com as tarefas gerenciais, deixa de novo, releva de novo as questões estratégicas, e aí vem então um momento em que começa a ter a necessidade das funções gerenciais. Até aí, também, de novo, é importante deixar claro, absolutamente normal. Né? Então, quando você já tiver uma equipe de colaboradores, vai perceber a necessidade de ter como se fosse um nível intermediário. Porque no primeiro momento, tá você e seus sócios, né, seus fundadores, né, 2, 3, 4, você sozinho. Aí você tem o contato com essas pessoas operacionais, inevitavelmente você tem uma, duas, três pessoas, não tem por que você ter um nível hierárquico a mais, não faz nenhum sentido fazer isso, tá? Mas chega um determinado momento, você tem uma equipe lá, vai, com X pessoas, eu não vou dar um número aqui, pode ser 10, pode ser 200, tá? Não tem um número aqui específico, mas aí você começa a ficar sobrecarregado, precisa então ter um nível intermediário entre você e as suas funções operacionais. E aí vem a função gerencial. Pode ser um chefe, pode ser um supervisor, pode ser uma pessoa que você vai pensar, né, da sua equipe, que tem um perfil mais de organização, né, então ele tem uma pegada mais de organização, além das questões operacionais. Então você pinça essa pessoa, contrata a pessoa de fora, que ele vai assumir então a função gerencial. O papel dele não é operacional, ele vai supervisionar as pessoas. O nome depois do cargo, enfim, você depois define lá. Você pode começar com supervisor, pode começar como um analista sênior, né, se for o caso. Você tem um conjunto de analistas, você tem um analista sênior que acumula a função técnico-operacional junto com a função gerencial, que é o que provavelmente vai acontecer, é importante deixar claro, né, nessa questão, e aí você se volta então volta de novo para as questões estratégicas. Obviamente que eu estou torcendo para que você tenha o crescimento, né, e aí no final das contas vai acontecer por fim as funções então estratégicas, que é aquele momento que a sua startup já está com bastante crescimento e tudo mais, e aí começa a ter a necessidade de você compartilhar experiências, e aí vem as funções estratégicas, e isso vai acontecer num momento bem mais avançado da sua startup. Tá? Então aqui é aquele momento que você contrata diretores regionais, né? Você começa a dobrar, desmembrar a sua startup, porque sua startup já está já provavelmente faturando aí, a gente já está falando na casa de 7 dígitos, né? Então, faturamento de mais de R$1 milhão, né? Então já começa a ter já a necessidade da função estratégica para você compartilhar isso, porque começa a tomar um corpo. Obviamente que você, na posição de fundador, né, de CEO, né, de cofundador aí, do empreendedor, você já se distanciou da função operacional, para deixar claro, tá? E vai acontecer isso. Mas, dito isso, o que eu quero colocar para vocês aqui? Eu apresentei o modelo perfeito. Né? O que é isso? É um modelo perfeito. Você começa com a questão operacional, depois você vai para a função gerencial, vai para a função estratégica e parece que está tudo perfeito, né, da forma que eu estou falando. Né? Então, aqui é a hora que a gente tem que prestar atenção. Tá? Não caia em conversinha furada de quem nunca empreendeu. Você primeiro precisa organizar sua agenda operacional e financeira. Você primeiro tem que ter dinheiro para pagar tudo isso. Certo? Dinheiro. Então não adianta falar se a pessoa assim, contrata o gerente, contrata aí o supervisor, você precisa sair, você precisa parar, você está muito operacional, você... Não, esquece isso. Tá? Não escuta quem não empreendeu na vida. Tá? De uma forma bem agressiva que eu quero colocar aqui, certo?
Importa você entender que a primeira questão que vai aparecer é que você vai ficar atolado de situações operacionais. Portanto, a primeira função que você vai precisar contratar não é um gerente. Vai ser uma questão operacional. Você precisa liberar a sua mão, né, o peso da sua mão para as questões operacionais. Futuramente depois vai vir as funções gerenciais. E as funções estratégicas, então, está bem distante. Está bem distante. Tomara que você alcance isso, mas não pense a respeito disso agora, tá? Quem que é o diretor da startup? É você que é o fundador. Você é o diretor. E nesse momento, quem que é o gerente da startup? Você também, ok? E detalhe, no começo da startup, quem que é o peão, né? Quem que é você também, certo? Então é você que vai acumular as funções. Vai ficar atolado de funções operacionais e aí você começa a contratar gente, trazer gente para fazer as funções básicas iniciais. Essa é a ideia, ok? Não inverta essa ordem. Tentar chamar uma pessoa gerencial ou estratégica antes de ter a função operacional provavelmente vai te colocar numa saia justa, vai te dar mais problemas que soluções e isso vai trazer consequências muito sérias. Tá? Bom, na startup tem uma vantagem. Você pode atrair outras pessoas para assumir a função estratégica junto com você. Como que é o nome disso? Você tem cofundadores ou sócio-proprietários, né? Acionistas. Então você pode ser o fundador da startup. Você tem 100% da startup. E depois você conversa e faz de conta que sua startup já está funcionando. Ok? Você está atuando aí, né? E a vida que segue. E você percebe que o cobertor é curto, né? O braço não consegue esticar, né? Tem um limite que você consegue abraçar. E aí você pode, nesse momento, chamar uma outra pessoa para assumir as funções estratégicas com você. Você não está invertendo a ordem. Na verdade, o que você está fazendo? Você está desdobrando, você está entregando equity, né? Entregando participação societária, chamar alguém e falar assim, escuta, eu tenho uma startup, eu estou nessa situação, ela já está funcionando, e aí nisso você pode chamar alguém para compartilhar a experiência. Vou te dar um percentual da participação numa empresa, tá? Estabelece metas, se for o caso, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, e com base nisso você cede aí uma participação, quanto eu não sei, 1, 2, 5, 10, 50%, aí tem uma série de variáveis que vão levar em consideração isso. E com base nisso, a pessoa vai seguir. Provavelmente, uma vez que tenha definido, vocês pensam os dois estrategicamente e imediatamente vão trabalhar de uma maneira operacional, porque vocês estão sozinhos nessa questão. E aí segue a vida dentro dessa ordem de vocês ficarem abarrotados de coisas operacionais, seguirem para a contratação das pessoas operacionais, depois seguir para a contratação das pessoas gerenciais, e aí lá na frente você não vai ter mais sócio proprietário, você vai ter funcionários, colaboradores aí que aí vão ter a função estratégica. Okay? Então é importante entender. Ou seja, a diferença do fundador ou dos cofundadores para um sócio proprietário é que simplesmente o cofundador começou a startup. Eu mesmo orientei aí recentemente uma startup de uma moça super nova que era a fundadora, certo? Ela tinha fundado a startup e imediatamente, aí, no intervalo de alguns meses, ela chamou sócios para trabalhar com ela. Porque ela percebeu que ela sozinha não ia conseguir fazer, ela chamou sócios. Ela era fundadora, era CEO, ela era fundadora e depois, né, seguiu com os sócios que tinha tanta responsabilidade como ela, no final das contas, certo? Da mesma forma que comigo, né, eu e meu sócio, nós somos cofundadores. Opa, caiu meu microfone aqui. Nós somos cofundadores e a única questão é que a gente começou a empresa junto, nada demais, certo? Então, entendido isso, fica a dica, você não inverta essa ordem, certo? Aí, lógico, vamos lá, você vai precisar atrair gente, né, para essa questão. Então, no momento que você vai atrair gente para a startup, a gente precisa saber como é que a gente vai fazer para atrair essas pessoas. Então, pensar em recrutamento e seleção, pensar na questão das indicações do network, como é que a gente vai organizar esse aspecto, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você entender do básico de recrutamento e seleção, de que a gente encontra essas pessoas, e considerando que as funções são funções operacionais, você pode, e não tem nenhum problema que o seu colaborador, seu futuro colaborador, né, ele entenda de startup. Aí é que é a grande questão. Quem precisa entender de startup é você, que é o fundador, que é a fundadora. Não é seu colaborador. Seu colaborador está procurando emprego.
né? Então ele está buscando emprego, auxiliar administrativo, né? Assistente de pagamentos, né? Então um atendente aí de suporte técnico, ele está buscando uma função remunerada. Então, por conta disso, o recrutamento e seleção, a vantagem é que você pode, como startup, perdão, não tem problema nenhum, não tem nenhum impedimento buscar nos canais convencionais. Essa é a vantagem. Você vai poder utilizar as plataformas de recrutamento e seleção, você vai buscar aí as plataformas de emprego, você pode buscar na universidade. Né? Eu que estou na universidade, eu costumo dizer que eu tenho mão de obra infinita, né? Porque eu estou em contato e é até interessante, são dos motivos que eu me mantenho na universidade, porque eu tenho contato com gente bacana que está lá, gente jovem que está buscando aí tudo mais, e isso é muito interessante. Detalhe, hoje a gente também tem voltado os nossos olhos para o público sênior, que tem se mostrado muito interessante para as funções, ou seja, a pessoa já aposentada, por exemplo, que já tem bastante experiência. E detalhe, funciona muito bem quando você faz o equilíbrio. Por exemplo, você tem um conjunto de gente jovem, um conjunto de gente sênior, funciona com uma maravilha. Um dá calma para o outro dá pilha. Então, um dá experiência, tranquilidade, o outro tem gás, tem pilha lá para fazer, funciona muito bem. Quando você tem uma equipe aí nesse sentido, principalmente quando a gente já começa a fazer uma equipe maior, não vou dar um número de novo aqui, entenda, não quero dar um número, tanto faz 5, 10 ou 200 pessoas. Tá? Mas, por exemplo, considerando que você tem uma equipe com 10 pessoas, já dá para você fazer esse equilíbrio já de pessoas mais jovens, mais sêniores para as questões operacionais, funciona muito bem. Né? Então fica harmonioso, até um ajuda o outro, realmente é bem bacana. Por isso que a diversidade no trabalho funciona nessa questão, porque parece que um complementa o outro, né? Um tem excesso de algo e falta de algo, e aí isso aí acaba se complementando. Mas no que se refere a recrutamento e seleção, você pode de fato utilizar os meios convencionais, essa é a grande sacada. Uma vez que você está no ecossistema de startups, a indicação e network vai funcionar. Então, você está lá no ecossistema, você começa a ter acesso a outras empresas, a gente que já tem contato com mão de obra, a colaboradores, a outras pessoas, a universidade, a outros ambientes que você consegue captar. Por exemplo, participando de evento, e eu estarei, né, em breve aqui, nesse momento que eu estou gravando aqui, né, estou participando o tempo todo de eventos, eu vou participar do Case, né, então já está prometido aí já a participação, já que vai acontecer dentro de alguns dias aqui dessa gravação aqui. Você que vai assistir em qualquer momento, provavelmente eu já até participei já do evento já, mas lá participa muitos estudantes, eles vão lá, vão no evento, aquela coisa toda, lá você consegue encontrar essa galera toda que pode atuar na questão operacional. Você pode abrir vagas e manter vagas dentro do seu site, do famoso trabalho conosco, né? O LinkedIn também é uma fonte de captação muito interessante aí que você consegue atrair gente. E aí a seleção, vale a pena você selecionar, principalmente não pela experiência técnica em si, que isso é um erro que muita gente faz. No final das contas, vale a pena você se concentrar na seleção por comportamento, por perfil do colaborador. É uma frase básica, né? As pessoas contratam por competências técnicas e demitem por competências comportamentais. Isso é um clássico, né? Então, se você já sabe, que pode ver, né? Numa contratação fala assim, qual a experiência que você tem, o que você fez e tudo mais. Na hora que vai demitir, fala, fulano era muito isso, era muito aquilo. E geralmente nunca é uma questão técnica, né? Você diz, muito teimoso, era difícil de lidar, era difícil de conversar, enfim. Você pode ver que... Então, se você já sabe que é assim, né, e você é o dono da empresa, não importa a idade que você tenha, você pode ser uma pessoa jovem, uma pessoa mais sênior, você já sabe que acontece desse jeito, então, na boa, não precisa se concentrar tanto das questões técnicas. Se concentra na questão comportamental. A parte técnica, você treina, você dá expertise para ela. Lógico, se é uma questão, por exemplo, você está buscando programação, tá, o mínimo, tá, sabe programar, tudo bem. Mas entenda como é que essa pessoa funciona, entenda a cabeça dessa pessoa. Para que trazer uma pessoa problemática para sua empresa? Você já sabe que isso vai te trazer problemas futuros, né? Então, pensa muito
na questão da indicação do network como uma forma de você já fazer uma triagem das pessoas. Mas a grande questão aqui que eu quero compartilhar com vocês é que você não precisa ter uma fonte especializada, né, de contratação. Não, pode ser qualquer uma, pode ser uma fonte básica mesmo. E aqui é interessante, vai com calma. Você precisa experimentar a sua atuação como gestor. Eu não sei se você já é uma pessoa que já teve experiência com gestão de pessoas, mas se você tiver, ótimo, excelente. Nossa, parabéns para você, você já tem experiência. Mas pode acontecer de muitos gestores de startup não ter experiência ainda como gestor de pessoas. De repente você geriu aí processos, você geriu aí produtos, né? Mas pessoas talvez seja a sua primeira experiência. Vai com calma, você vai experimentar isso, você vai entender como é que funciona. E nessa questão também já emendo já a forma como a gente enxerga alguns pontos aqui. Você não precisa necessariamente ter o compromisso de acertar logo de cara. Tá? Então você nunca vai saber no final das contas se acertou logo de cara. Eu tenho situações aí de colegas meus que contrataram a primeira funcionária que contratou, trabalhou 20 anos. Quer dizer, trabalhou, ainda trabalha, tá? Acho que, se eu não me engano, 22 anos, a primeira funcionária. É um caso atípico, obviamente. Você nunca vai saber. Na prática, o que acontece? Na prática, você vai testar bastante gente, né? Certo? Essa é a ideia. Você vai, né, ter que testar outras pessoas. Esse é o mais provável que vai acontecer. Eu já tive essa situação. Passa muita gente até a hora que você percebe que uma pessoa ela conversa muito bem com o jeitão da empresa, com o seu jeitão, com a cultura organizacional. Isso é interessante que essa questão até vai depender principalmente também do seu aspecto também como empresa, né? de você, certo? Então a gente vai falar sobre cultura organizacional daqui a pouco, tá? Só que, lembre-se, tem que pagar essa galera, então vamos pensar na remuneração, certo? Então, se você tem que pagar essa galera, lembre-se que elas trabalham por dinheiro, elas trabalham por remuneração, tá? Então, aqui tem alguns pontos que são importantes para a gente pensar, lógico, as pessoas são remuneradas, tá? Então ninguém vai trabalhar de graça. Não adianta, não funciona. Você quer que alguém trabalhe de graça, você chama seu parente. E arque com as consequências de ser seu parente, tá? Então tem essa questão. Mas, primeira coisa que a gente precisa pensar é respeito à legislação. Você precisa entender de legislação. Não adianta você acreditar, não, eu vou deixar o contador, as coisas. Tá, até a página 2, tá? Então legal, vai precisar do contador sim, vai precisar do serviço jurídico, do contador, legal, bacana, precisa mesmo, tem que fazer, valorize esse trabalho, mas você precisa entender legislação. O que é legislação? Primeiro, remuneração mínima, condições mínimas de trabalho, condições de controle dos horários, né? Então, a forma como você vai trabalhar, se é CLT, se vai ser via PJ, se for PJ, um cuidado redobrado, porque ele não é seu funcionário, então ele pode trabalhar em qualquer lugar, você não pode controlar o horário dessas pessoas. Percebe que tem algumas questões. Não, mas eu quero que trabalhe tal horário. Tá, legal. Então o nome disso é CLT, não pode ser PJ. Você tem um horário específico, então você vai ter que contratar uma empresa que vai ter um funcionário CLT para contratar o horário. Tá? Então, eu tenho que ter um horário lá para cuidar do servidor. Né? Tá bom, então você vai contratar CLT. Não, mas eu não quero PJ. Tá, então contrata uma empresa, a empresa vai lá e aloca o colaborador e você cobra da empresa. Simples assim. Então você está contratando um serviço. Então tem algumas questões que a gente precisa pensar no que se refere a respeito à legislação. Tem que respeitar isso, se é maior que a gente, certo? Maior que você. Então não adianta você tentar fugir da regra do jogo, ok? Precisa verificar qual é o sindicato ao qual você esteja envolvido. E tem que fazer com muita cautela, porque uma vez que você esteja vinculado a um sindicato, e detalhe, como é que você vincula ao sindicato? Você querendo ou não. Aí é que é a questão. Você vai ter que prestar contas para um sindicato. Por exemplo, a sua parte lá de internet é a sindicato dos funcionários, lá dos colaboradores que atuam na internet, o que quer que seja lá. Tá? Então você precisa estudar isso com muita cautela para verificar qual é o sindicato que, se você tendo um colaborador, ele está diretamente associado a isso. Tá? Tem que estudar isso, não adianta. Tá? E detalhe, não adianta tentar fugir, fingir que esqueceu. Eu já tive uma situação, por exemplo, eu prestava contas para um sindicato
no começo da minha carreira já, bastante tempo. Depois, quando eu fui ver, o sindicato não era aquele, eu tive que pagar 2 vezes, tá? Só para vocês entenderem. Aquelas taxas aí de contribuição do sindicato, tá? Precisa checar o padrão médio de remuneração, lógico. Você tem o mínimo de remuneração, perdão, que é o previsto, né, pela CLT, pela Convenção Coletiva do Trabalho, mas tem o mínimo também previsto pelo sindicato, tá? Pela Convenção Coletiva. Tá? Então, o que está na CLT hoje, por exemplo, salário mínimo, né, falando de São Paulo, que é um pouco maior, 1.550, no Brasil você não ganha 1.320 na data de hoje, mas você precisa respeitar o salário mínimo e o salário mínimo da convenção, que geralmente tende a ser um pouco maior do que do salário mínimo nacional, ok? Então, ver o padrão médio de remuneração, mas além da questão mínima, checar qual que é o padrão médio de remuneração daquelas pessoas. Senão, o que acontece? Você vai atrair só gente ruim se você pagar muito baixo. E também pagar muito alto pode acontecer de você não conseguir arcar com o custo. Não adianta você falar assim, é bonito falar, não, vamos pagar mais caro, não sei o que, você não consegue pagar. Então, só ficar atento. Benefícios costumam ser interessantes, tá? Tem gente que não dá muito valor a isso, mas hoje, né? Então você tem o custo de saúde, tem o plano de saúde, o vale transporte é obrigatório, tá? Então o vale transporte é um benefício que é obrigatório, então nem chamo de benefício, né? Porque é obrigatoriedade, né? Mas você tem alguns outros benefícios que você pode pensar que são benefícios estratégicos, né? Por exemplo, o plano de saúde, por exemplo, de repente, se a pessoa tem carro, você paga o estacionamento para ela, enfim, você vai pensar nos benefícios que sejam mais interessante. Como é que você calcula isso? Como é que você faz isso? Estuda o padrão no mercado. Se o padrão no mercado trabalha com esse tipo de benefício, não tenta reinventar a roda. Verifica quanto sai, quanto custa. Aqui vem um detalhe importante, tá? A remuneração de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa vai ganhar, vou colocar o número aqui aleatório, por exemplo, 3 mil reais, tá? Só para vocês entenderem. Para a empresa, é muito normal que isso saia alguma coisa como 5.500, tá? 5 mil, 5.500, tá? Quase dobra. No Brasil, você tem lá você tem os salários, mas você tem os encargos. Então, a pessoa vai receber 3 mil, mas para você, como empresa, vai sair como microempresa, talvez, né? Principalmente num primeiro momento, não chega a dobrar. Mas se você for, por exemplo, já tiver já num lucro real e tudo mais, dobra, tá? O valor, só para que você entenda, ok? Então, só fique atento nessa situação. Né, que se você for pagar 3 mil reais para uma pessoa, não é 3 mil, você tem 3 mil mais o vale transporte, mais o recolhimento do INSS, mais a Previdência, o FGTS, você vai ter depois os encargos, os benefícios diversos, os recolhimentos, tudo mais. Quando você vê esse valor de fato, pode bater 5, 5.200, 5.500, ok? Num salário de 3 mil. Se a pessoa recebe 5 mil, pode bater facilmente 8, 9 mil reais de remuneração. Dependendo do tipo de benefício que você vai pagar, inclusive, né? Pensa, por exemplo, no vale-refeição de uma pessoa que mora num grande centro urbano, como por exemplo aqui em São Paulo, regiões da Avenida Paulista, que o valor aí de alimentação fora de casa é muito caro e acaba não sendo suficiente, aí, então a pessoa vai gastar às vezes 40, 50 reais por dia. Faz as contas aí, você vai entender aí o que significa isso, tá? Verifica sempre a convenção coletiva. Agora, tem uma ferramenta interessante chamada contrato de vesting que funciona muito bem para as startups, que é aquela chamada de promessa de ganhos futuros. Contrato de vesting é um contrato em que você estabelece junto aos colaboradores, e pode ser até para investidores, a gente até tem conteúdo aqui que foi direcionado para os investidores, um contrato de investimento padrão contrato de vesting, mas aqui eu estou falando diretamente para o colaborador, que você promete para o colaborador uma participação societária na sua empresa. Quanto, tanto faz, tá? Pode ser 0,1%, pode ser 1%, pode ser 10%, não importa, tá? Geralmente é um percentual pequeno, né? Obviamente, para ele não ser acionista majoritário, né? Então, geralmente é um percentual pequeno, em que você promete esse percentual como participação societária para o colaborador, uma vez que ele alcance metas ao longo do tempo, geralmente atreladas a longo prazo. Okay? Então, significa o seguinte, ele vai trabalhar por um determinado período de tempo, geralmente a longo prazo, 2 anos, 3 anos, 5 anos, tá? Okay? Só para que você entenda, não é um negócio de 6 meses, não é um negócio de 2 meses, geralmente de longo prazo, em que estabelece metas e uma vez que ele cumpra as metas e se mantenha na empresa nesse longo período, ele passa a ter direito
a uma participação societária da sua empresa. Ou seja, ele se torna dono, proprietário da empresa, tal qual se fosse um sócio. De novo, reforço, faz o percentual, pode ser 0,1%. Pense se você tendo 0,001% do Nubank, como você não estaria feliz nesse momento, certo? Então entenda que isso, você está com a empresa agora, parece pouco, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Então, de repente, a sua empresa se torna gigantesca amanhã, então vai ficar assim, toma proporções grandiosas, né? E aí tem também a sua remuneração como colaborador, né? Perdão, como colaborador não, como gestor, né? Sócio, né? Proprietário, que é o chamado Prolabore. E aí vem a pergunta, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, professor Lauto, mas quanto que eu tiro de Prolabore? Quer que eu te fale real mesmo? No começo, nada. Você não vai tirar nada. Você vai botar dinheiro na empresa. Né? No primeiro momento de fato lá. Aquele momento inicial que você está começando a empresa, está desenvolvendo, provavelmente você vai tirar dinheiro do bolso. Ok? Não que você vai ter prejuízo o resto da vida, mas num primeiro momento você provavelmente vai mais botar dinheiro do que receber dinheiro. E outra, você precisa dar fôlego para a sua empresa para que ela cresça. Então o que é Prolabore? Prolabore é o salário do dono, é o salário do sócio proprietário. Okay? Num primeiro momento, provavelmente você e seus sócios não vão tirar nada, depois vocês podem estabelecer métricas para ser remunerados. Eu já tenho um conteúdo aqui que fala sobre contrato, acordo de sócios, mas eu vou fazer depois outro conteúdo direcionado para isso, é bem interessante, tá? Mas o Prolabore é a remuneração do sócio. O importante é você entender que sim, em algum momento você vai ter que ser remunerado também, tá? E aí o ideal é que você remunere de uma maneira justa, mas entenda o que é justa. Justa significa que provavelmente não vai ganhar tanto quanto você gostaria de ganhar, mas é o suficiente para pagar suas contas pessoais e sobre bastante dinheiro para sua startup, para que você consiga reinvestir o dinheiro na sua startup para que ela cresça nesse momento aí do caos organizado que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Mas aqui, de novo, vem a dica, né? Cuidado com o canto da sereia. Põe a remuneração alta para chamar a atenção das pessoas. Fala, calma, né? Remuneração alta somente após a estruturação. Eu não estou sendo defensor de salário baixo aqui, mas eu quero te ajudar como gestor. Você não precisa explorar os seus colaboradores, não precisa também pagar o piso, mas entenda, se digamos que o piso da categoria seja, sei lá, R$2.000 e a média do mercado seja pagando, sei lá, 2.200, 2.300. Para que você vai querer pagar 25 mil? Então não tenta reinventar a roda, tem um motivo para isso. Adoraria pagar 25 mil, ter funcionários aqui dedicados, mas nesse momento provavelmente isso não vai te ajudar. Faz o seguinte, você quer pagar bastante? Eu gosto disso, eu sou favorável. De fato, eu sou favorável a remunerar as pessoas bem e tudo mais, porque assim também, né? Então eu não gosto de pagar nunca o piso, não sou favorável a essa questão, mas num primeiro momento, nesse primeiro momento que você está fazendo, cuidado, você vai querer fazer remuneração alta, sabe o que vai acontecer na prática? Você vai dar remuneração alta e daqui a pouco você está mandando a pessoa embora. E se bobear, você não consegue nem pagar os direitos trabalhistas dela. Aí é problema. Então não adianta, aí não ajudou. Então, remuneração alta mesmo. Como muita gente fala, e como esses gurus de internet ficam aparecendo, somente após você estar estruturado. Ok? Tomara que você consiga fazer isso. Eu espero, estou torcendo para você. Daqui a pouquinho você vai conseguir, tá? Agora, por hora, seja bastante econômico. Lógico, não estou dizendo para você explorar a pessoa, remunera justamente, mas, não, de novo, volto a dizer, se a média do mercado, sei lá, R$3.000, para que você vai pagar 30 mil agora? Não vale a pena você pensar desse jeito, tudo bem? E aí, para a gente entender o final dessa questão aqui, vale a pena a gente conversar sobre o chamado caos organizado. A sua startup ela vai passar por um caos organizado aqui do crescimento, né? Porque na verdade é um caos mesmo, tá? É um crescimento que parece ser desordenado, mas não é, ele é organizado, tá? Por quê? Porque isso é crescimento da empresa. A sua startup ela vai crescer, ela está se desenvolvendo. Então você vai ter esse caos organizacional que, dentre um monte de coisa que eu poderia falar aqui de operação, partes técnicas e tudo mais, focar aqui exclusivamente na questão dos recursos humanos, você vai ter muito turnover, que é troca de funcionários, você vai ter muita movimentação de recursos, ou seja, você vai ter gente que vai e que volta, aí você vai ter gente que vai entrar e que vai sair, tem gente que você vai contratar e um mês depois vai sair, e vai acontecer isso, normal, certo? O que a gente precisa realmente... Primeiro você saiba que é normal.
Essa é a primeira coisa. Tá? Então não fique se cobrando. Professor Lauto, mas eu estou no momento, estou contratando, mas não consigo manter gente aqui. Eu escuto isso o tempo todo. O tempo todo. Não, você não vai manter todo mundo agora porque faz parte talvez do momento de mercado. Tem outras variáveis que nem são do nosso controle, mas principalmente você entenda que é um momento de caos mesmo. Tá? Principalmente quando ele está crescendo. Tá? Eu estou falando no momento que você já começou a pegar aquela curva de crescimento mais forte, né? Então você tem que colocar gente rapidamente, né? Então tem uma necessidade de recurso aqui. O importante é você tomar cuidado com a cultura organizacional. Isso é o principal recado que eu quero falar para você. Por quê? Porque na hora que você estiver falando sobre a cultura organizacional aqui, é o jeitão de fazer as coisas, é a forma como essa startup funciona, é a forma como a sua empresa funciona, o que você valoriza. Você valoriza, por exemplo, um ambiente gentil na empresa, legal, bacana. E aí você começa a colocar muita gente competitiva, que valoriza métricas de meritocracia, por exemplo. Parece bonito, né, falar, né? Tá, você vai trazer gente que é rolo compressor e que pode transformar a sua empresa. A sua empresa pode começar a funcionar de um jeito que você não acredita. Você, de repente, pode se ver e falar assim, essa empresa não é a empresa que eu fiz, não é a empresa que eu acredito. Então, você precisa ficar atento. Tem que atrair gente que conversa com a sua cultura organizacional. Sabe como é que você pode fazer isso para não ter problemas? A minha recomendação é faça o código de ética, né? As normas de conduta, logo no primeiro documento. E toda pessoa que entrar, você tem que compartilhar esse documento, inclusive formalmente, pedindo para a pessoa dar ciência, termo de ciência, lá tudo mais. Treinamento dessas normas de condutas, são as regras éticas, né? Então o código de ética da empresa, ou normas éticas e de conduta, tá? Para que a pessoa entenda onde é que ela está entrando. E você também, no momento do recrutamento de seleção, perceber se a pessoa compartilha dessas questões. Tá? Então, tem procedimentos que fazem com que você consiga identificar comportamentos, né, que conversam com as normas técnicas, as normas de conduta, as questões éticas do uso, seus princípios e valores, ok? Isso parece bobagem, tem gente que não presta atenção, mas imagina você hoje, você com seu sócio, sua sócia, 3 pessoas, vocês têm um jeitão de fazer, vocês acreditam de um jeito. Daqui a pouquinho você tem um colaborador legal, bacana, daqui a pouquinho você tem dois colaboradores, vocês estão em 3 sócios, 2 colaboradores, vocês estão na maioria, daqui a pouquinho vocês estão com 5 colaboradores, legal, bacana, vocês estão com sócios, 5 colaboradores operacionais, eles já começam a fazer seus contatos entre eles, daqui a pouco você está com 200 colaboradores. E aí, como é que vai ser a norma de conduta? Será que aquele jeito que vai ser observado na empresa é o mesmo da forma como vocês acreditavam no começo? As mudanças vão acontecer, isso tudo bem, não tem problema nenhum, mas será que essas mudanças elas realmente conversam com aquilo que você desejava? E aí você precisa ficar atento nisso. Porque se vocês não ficarem atentos a essa questão, pode acontecer da cultura organizacional se transformar de tal forma que vocês não reconhecem mais a empresa como querem. Isso precisa ficar atento, porque se você se distanciar demais da cultura organizacional, você pode ter dificuldades de gestão. Afinal, vocês como fundadores ou sócios proprietários, né, e a minha conversa é com você, tá? Se você tiver um distanciamento muito grande da empresa, isso pode gerar problemas na hora de você delegar funções, tarefas, jeito de fazer as coisas, né? Como é que você quer que as pessoas atendam os clientes? Como é que você quer que os negócios aconteçam? Quais são os limites técnicos, operacionais e éticos das operações? Então, dito isso, a gente precisa sempre ficar atento a essa na cultura organizacional, né? Então você tem que respeitar isso invariavelmente, porque hoje tá você e seus sócios, suas sócias, tá fácil, daqui a pouquinho tem 2, 3, 5 colaboradores, continua fácil, daqui a pouquinho na hora que tiver 300, 500 colaboradores, já não fica tão fácil assim. Legal, bacana, né, pensar a respeito disso do crescimento, né? Acredito que seja até bastante motivador você pensar no crescimento, pensar no desenvolvimento da sua empresa, torcer, né? Isso é bastante motivador, pensar que daqui a pouquinho já está desse tamanho, lidando com outros problemas que você nem imaginava que existiam, lidar com os problemas do crescimento, como é bom, como é promissor pensar a respeito disso. Inscreva-se no nosso canal. Se esse conteúdo fez
bastante sentido para você, já dê o seu like já. Mande suas dúvidas, elas serão respondidas, todas elas. E eu fico por aqui, desejo muito sucesso para você, torcendo para o seu crescimento. Até o próximo conteúdo, valeu!